Nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês um tema aqui, para nós termos assim um olhar especial de amor pela igreja. A igreja que nós queremos então rever esse conceito do que é igreja, né? E por que ter amor pela igreja? Então, o desafio é este: tenha amor pela igreja. E isso fará toda a diferença na vida daquele que assim acredita. Mas nós temos argumentações para que você possa ter amor pela igreja. E o texto que eu quero pautar esta breve reflexão está aí em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9. E daqui a pouco eu vou fazer essa leitura, e eu quero apenas introduzir aqui, e assim, de passagem, né, dizer que o que afinal é uma igreja? A igreja não é um prédio, né? Embora nós nos reunimos aqui neste lugar, onde é feito de cimento, de pedra, mas igreja não é um prédio, não é um lugar que Deus venha e habita por ser um lugar, mas igrejas são pessoas. Igrejas são pessoas que foram alcançadas pela providência divina, aceitaram a mensagem e passaram a viver em comunidades ou igrejas locais espalhadas pelo mundo. Então, a formação da igreja é dentro do coração do ser humano. E a igreja está espalhada pelo mundo, porque a igreja, para Deus, são pessoas. E Deus mesmo, ele em sua comunicação com a humanidade, num dos textos bíblicos, ele vai dizer que ele não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas ele habita no lugar que ele mesmo construiu, que foi você, e que habitou no seu coração quando você entendeu a graça de Deus, quando você entendeu a obra que ele fez, vindo a este mundo, se encarnando e dando a todos nós a oportunidade, a opção de crermos. E quando você crê, algo acontece dentro de você. Há uma mudança, porque Deus baseia a sua forma de fazer e de agir no momento em que você crê. Então, algo acontece dentro da sua alma, o Espírito Santo habita, e aí sim, o teu corpo se torna templo do Espírito Santo. E Deus, então, quando te constrói, Ele te ama. Ele te ama de tal maneira que ele faz tudo por você. Se tem alguém que luta por você, é Deus, a ponto de dar a você a própria vida dele. Que amor é este? Por isso que se fala que o amor de Deus nos constrange, porque é um amor que é sem medida, ele vai até as últimas consequências para amar. É um amor extravagante, é um amor obstinado que Deus tem por aqueles que ele criou. Então, quando você se depara com esse tipo de mensagem, você tem duas atitudes que você pode tomar. Duas opções: é aceitar e crer ou negar esta verdade. E um dia tudo isso será consumado.
Cristo voltará e levará a todos nós para Ele mesmo. E habitaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Quem vai habitar com o Senhor? Todos aqueles que acreditaram na graça maravilhosa e salvadora de Jesus. Jesus, Deus, entrou no mundo com um propósito de nos alcançar, de nos resgatar, de nos levar de volta para casa. E todo aquele que crê vai poder participar desta bênção. Mas Deus, ele dá algumas qualificações para a igreja dele, a igreja que ele ama, a igreja que ele quer, a igreja que ele se dedica. E porque Deus tem essa dedicação à igreja, e ele ama a igreja, então ele deseja que a gente também ame a igreja. Por isso o desafio é esse: tenha um olhar especial de amor pela igreja, tenha amor pela igreja. E o texto, então, agora sim, 1 Pedro 2,9, ele vai dizer, Deus vai elencar algumas qualificações ou atributos da igreja dele. E ele vai explicar por quê, do que ele nos chama. Então ele diz, vocês, porém, vocês quem? Vocês que creram, vocês que aceitaram, vocês que receberam a graça, vocês que amaram Jesus, vocês que disseram, sim, eu aceito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, através dessas qualificações que Deus dá à sua igreja, ele nos desafia a amar a igreja. Né? E para amar a igreja, para você ter amor pela igreja, você precisa saber quem você é e o que Deus pensa de você e como que Deus te qualificou. E pelo fato, então, do que a igreja é e o que Deus diz que ela é que nós devemos, então, amar cada dia mais a igreja, porque Deus ama a igreja. E a primeira questão que Deus traz aqui é que ele fala que nós somos geração eleita. Geração eleita. Quando nós falamos de escolhas, tivemos agora as eleições, né? Você elege alguém. Quando você quer, é claro. Mas você elege alguém e nós dificilmente fazemos uma escolha na nossa vida sem que nós vejamos naquilo que a gente está fazendo mérito ou valor, não é? Você escolhe coisas porque você vê mérito, porque você vê valor e porque você vê virtude. Não é desse jeito que você escolhe as coisas para você pessoalmente? Tenho certeza que é. Por quê? Porque desde a roupa que nós vamos vestir, até as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, tudo na vida nós escolhemos a partir de mérito, de valor. Por quê? Porque senão nós não escolhemos. Simplesmente, simples assim. Tá? E quando nós lemos aqui que a igreja é geração eleita, nós precisamos lembrar de uma coisa fundamental. De que a igreja não foi eleita por Deus por causa dos méritos dela. Deus escolheu amar a mim e a você apesar dos nossos deméritos. Esse é o ponto.
Porque se Deus escolheu a igreja do jeito que ela é, não por causa dos méritos dela, mas apesar dos deméritos dela, eu e você também não podemos desprezar a igreja. Porque desprezar a igreja, porque a igreja, né, que eu tenho, às vezes há pessoas que dizem assim, né, a igreja que eu tenho diante de mim não é a igreja que eu quero, porque eu vejo nessa igreja só defeitos, vícios, eu vejo erros. E quando a gente diz isto, né, a gente está dizendo assim, Deus, você escolheu muito mal. Porque a igreja, olha, ela é muito imperfeita. Né? E aí, essa igreja que é escolhida por Deus, e se Deus a escolheu, do jeito que ela é, do jeito que ela está, com todos os defeitos dela, nós também devemos escolhê-la. E por isso devemos participar da igreja. E por isso devemos amar a igreja do jeito que ela é. Porque cada um aqui está numa crescente de crescimento. Uns cresceram médio, outros já estão no alto, outros estão lá embaixo, né? E estão crescendo ainda. E cada um tem a sua própria personalidade, seu próprio jeito de ser. E alguns vão questionar mais, outros vão ser meio ranzinhos, mas estão aprendendo. E nós vivemos no meio do relacionamento. E vamos aprendendo uns com os outros e aceitando as pessoas. E na medida que a gente pode, podemos orientar as pessoas no caminho que ela deve seguir quando já crescemos um pouco mais. E aí entra a questão do amor. Né? E essa é a igreja que Deus escolheu. Ele escolheu amar a igreja do jeito que ela é e também nós devemos amá-la. E mais, né? Ele está dizendo, então, que vocês são geração eleita. Mas ele diz também que você é sacerdócio real. Né? Sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham duas prerrogativas principais. Primeiro, eles tinham livre acesso na presença de Deus. Eles eram representantes de Deus diante do povo. O povo via o sacerdote, de maneira especial, o sumo sacerdote, como representante de Deus na terra. Então, ele tinha acesso direto com o Pai. E comunicava o que o Deus queria para o povo. Então, primeira prerrogativa, tinha acesso a Deus. Segunda prerrogativa, ele levava conhecimento de Deus ao povo, ele representava o povo diante de Deus. Mas quando Jesus veio, quando Jesus entrou na história, algo aconteceu na pessoa de Cristo, lá na cruz do Calvário. Jesus, ele veio como símbolo daquela separação, porque o templo ele tinha uma separação, e nessa separação havia um véu, de fora a fora, que separava o lugar santo dos santos. E no Santo dos Santos ficava o sumo sacerdote. Mas quando Cristo vem e morre na cruz, a palavra de Deus diz que aquele véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. E isso significa o quê? Nesse momento, que este véu separava a humanidade de Deus, que esse véu foi rasgado e partido, Deus fez o quê? Ele fez cada um de vocês, cada um de nós, eu e você, ele deu livre acesso na presença dele. Ele nos tornou sacerdócio real. Ele fez de você um sacerdote para estar
diretamente na presença dele. Deus, ele ofereceu para você um grande privilégio, o privilégio de particularmente estar na presença de Deus, de que eu e você hoje não precisamos mais de intermediários na nossa relação com Deus, a não ser o único intermediário, que é quem? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Então, o fato de nós sermos sacerdócio real nos impõe um grande dever. O dever de levar o conhecimento às pessoas. E isso aqui é fantástico, né? Nós carregamos esta responsabilidade de representarmos Cristo na história. Isso quer dizer, nós somos embaixadores de Cristo neste planeta, nesta terra, porque a nossa pátria não é aqui. O nosso lar não é aqui. Nós somos apenas representantes de uma pátria que ainda nós nem conhecemos, mas nós já não somos mais cidadãos deste tempo, mas representamos essa nova pátria. E você pode comunicar isso às pessoas. A igreja representa Cristo. Nós somos, segundo a palavra de Deus, embaixadores de Cristo neste mundo. A igreja, então, ela não é uma equipe de Cristo, muito menos um time de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a extensão do ministério de Cristo na terra, porque não existe na face da terra nada neste mundo que represente a Deus a não ser a igreja. Porque a igreja é sacerdócio real. Ora representa mal, ora representa bem, mas não tem jeito. Nós somos representantes de Deus na terra. E você, então, não precisa mais, primeiro, de intermediários. Não precisa de pastor, não precisa de um lugar, você não precisa de alguém que fique intercedendo diante de Deus. Você precisa entender que você é um sacerdócio real. Deus tornou você um sacerdote. Você pode entrar no Santo dos Santos e falar com Deus diretamente, porque Ele deu livre acesso através de Jesus Cristo. E você também é aquele que representa Cristo, comunicando essa verdade a quem não conhece. Por isso tem muita gente por aí em depressão, em angústia, em tristeza, em dor, e que está precisando de ouvir a palavra mais bela e transformadora que você tem para dar, para tirar essa pessoa do caminho ou da situação que ela está vivendo, porque quem sabe ela nunca ouviu falar de Cristo. Pasmem, né? Mas outro dia eu encontrei com uma pessoa assim. Ela me disse: eu nunca ouvi essa palavra que você está falando. O que é isso? O que é esse Jesus? O que é? Conta mais. No mundo que a gente está ouvindo toda hora sobre Jesus, ele falou: o que ele na verdade fez? Que eu tenho que crer nele. Não é? É incrível. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de uma boa mensagem e nós temos a melhor mensagem a dar. Somos geração eleita, sacerdócio real, mas nós também somos nação santa. Às vezes a gente ouve comentários, eu como pastor, nesses meus mais de 30 anos de ministério, eu já vi pessoas falar: pastor, eu não vou na igreja porque aquela igreja é cheia de hipocrisia. Eu não vou naquela igreja porque aquela igreja está muita mentira. Eu não vou naquela igreja porque a igreja é muito incoerente. Eu não vou na igreja porque a igreja é muito traiçoeira. Então a pessoa arruma uma porção de argumentos para não estar na igreja. E aí
eu olho para a igreja e só vejo erros, só vejo isso, só vejo aquilo, né? Mas a igreja é assim, né? A igreja, ela não é perfeita. Até porque eu participo dessa igreja. Podia dizer como Paulo, sou o maior pecador aqui no meio de vocês. Estamos todos no mesmo barco e precisamos todos da mesma coisa, a presença de Jesus. Então, nunca deixe de vir à igreja por causa de pessoas. Venha à igreja por causa de Deus. Por causa daquilo que Deus quer comunicar ao teu coração. Né? A Bíblia diz que Deus olha para a igreja e diz assim, ela é excelente. Às vezes as pessoas estão dizendo, a igreja é feia, mas Deus está dizendo, a igreja é excelente, ela é linda, eu a amo. E ele fala que nós somos classificados como a noiva de Cristo. E como a noiva de Cristo, nós somos amados por Cristo. Né? Porque a igreja é santa aos olhos de Deus. Porque você carrega em si o selo e a marca da presença de Jesus que você aceitou. Então, nós olhamos para a igreja na perspectiva daquilo que a Bíblia diz que a igreja é. Né? Nós somos um povo, sabe de que maneira? Em construção. É como se você tivesse uma placa nas costas escrito assim, em obras. Estamos em obras. Estamos sendo construídos cada dia para nos parecermos mais com Jesus. Né? E a nossa vida é esta obra inacabada. Estamos em construção. Em cada coração humano, nós podemos dizer que é um canteiro de obras. Estamos nos aperfeiçoando, olhando para Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, vindo à igreja, amando a igreja, estando juntos, ouvindo o conjunto feminino cantar, ouvindo o coral, os grupos de louvor, os testemunhos daqueles que foram transformados pelo poder e pela graça de Cristo, porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida todos os dias. E aí, você pode olhar para o teu marido e dizer, mas ele é assim, né? Mas ele está em construção. Minha esposa, eu não sei, ela também está em construção. O seu filho está em construção. Seus netos estão em construção. Né? A nossa vida recebe a mão poderosa de Deus e Deus está trabalhando todos os dias o nosso coração para parecermos mais e mais com Ele. E Deus olha a igreja dessa maneira, Ele vê. Aliás, nós olhamos a igreja dessa maneira, que estamos em construção, numa obra inacabada, porque a palavra de Deus diz assim, mas Deus olha a igreja de uma forma diametralmente oposta. Deus olha para a igreja e ele não vê essa placa em obras. Sabe por quê? Essa placa escrita em construção. Deus olha para a igreja na perspectiva de uma obra consumada. De Jesus Cristo em nós, esse que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para tornar esta igreja pura, santa, linda, sem mácula, perfeita. Aos olhos de Deus, com toda a feiura da igreja, sabe o que ele diz que você é? Você é santa. Você é santa. E porque a igreja é santa aos olhos de Deus, nós devemos amá-la. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e, por último, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo exclusivo de Deus. Em outra tradução, diz assim, tesouro pessoal de Deus. Esse texto aqui de Pedro é uma citação de um texto que está lá em
Êxodo, capítulo 19. Né? E o termo que é usado lá em Êxodo, capítulo 19, é interessante, porque é um termo em hebraico, e a gente pode dizer que é uma palavra raríssima que é usada ali. Né? E que essa palavra é para se referir a um tesouro pessoal do rei. Tá? Porque um rei, ele tinha naquela época, ele podia ter a sua casa, a sua família, a sua mulher, os seus filhos, a sua terra, os seus bens, ele mandava em tudo, mas ele tinha essa palavrinha que a gente diz assim, ségula, ségula no hebraico, que traduzido é tesouro pessoal. Tesouro pessoal. O que Pedro está dizendo é que ao Senhor pertence toda a terra, a Deus pertence toda a terra. Deus é dono de tudo. Né? E essa terra que é de Deus, esse mundo que é de Deus, ele pode tudo, ele faz o que ele quiser, mas ele tem uma ségula, ele tem um tesouro pessoal dele. Você sabe quem é? Eu e você. Nós somos o tesouro pessoal de Deus. Por isso que ele fala, propriedade exclusiva de Deus. Que coisa linda, não é? Deus olhou para você e diz, vocês são especiais para mim. Vocês são a minha ségula. Eu sou dono de tudo, do universo, mas eu tenho um tesouro pessoal, que são vocês. A igreja é objeto do amor especial de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um zelo muito forte com a igreja, porque há uma relação íntima, inquebrável de Deus com a igreja. 2 exemplos é que Saulo, certa vez o Paulo estava perseguindo os cristãos e no meio do caminho houve uma grande luz e a luz dizia assim, que era o próprio Jesus, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E é interessante que Saulo estava na perseguição para buscar cristãos, levá-los aos tribunais e fazer com que esses cristãos fossem presos e até mortos. Mas lá no caminho ele tem um encontro com Cristo. Saulo, por que você me persegue? É interessante que Cristo não fala, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Saulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Saulo, não. Jesus diz, Saulo, por que você me persegue? Porque para Jesus perseguir a igreja dele é o mesmo que perseguir o próprio Jesus. Porque há uma relação orgânica entre você e Jesus, entre a igreja e Cristo. Que coisa linda, né? Quando alguém persegue, você está sofrendo algum tipo de perseguição, na verdade, Cristo está em você, é Cristo que está sendo perseguido na sua vida. Né? O segundo exemplo que a gente vê na carta aqui, que Jesus envia, outro dia fizemos uma série de mensagens nas cartas do Apocalipse, né? Depois você pode rever lá, mas a igreja de Esmirna foi interessante, era uma igreja também que sofria muita pressão, e no momento que esses cristãos estavam sendo atacados de várias maneiras, principalmente pelos próprios judeus, perseguidos porque eles falavam mentiras a respeito da igreja, eles difamavam os discípulos, e o texto diz que eles caluniavam os discípulos. Mas, na verdade, quando João envia essa carta à igreja de Esmirna, ele diz, eu conheço a blasfêmia dos judeus, eu conheço. E blasfêmia, o que é blasfêmia? Citada na carta
a igreja de Esmirna. Blasfêmia não é calúnia, não é difamação, não é mentira. O termo blasfêmia só era usado para se referir a Deus. Incrível, né? No original, quando se falava em blasfêmia, era algo para se referir a Deus. O nome de Deus estava sendo blasfemado quando eles estavam mentindo, quando eles estavam caluniando. Então era contra Deus. Blasfêmia era o pecado mais odioso da cultura do primeiro século. Por um judeu religioso, por um judeu ortodoxo. Blasfêmia era qualquer tipo de atitude contra Deus. Mas Jesus diz que o que os judeus estão fazendo? Né? Não é calúnia, não é difamação, não é fofoca, não é mentira. É blasfêmia, é pecado contra mim. Porque para Jesus, falar mal da igreja, dele, é o mesmo que falar mal dele. Por isso que a gente precisa amar a igreja. Porque é o povo exclusivo de Deus. É o tesouro pessoal de Deus. É o tesouro que Deus separou para ele. Portanto, como Deus, recalibre o teu amor pela igreja. Por quê? Porque a igreja é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, que hoje esta palavra é, na verdade, um convite, um desafio a você, para assim como Deus, você possa amar a igreja dele, possa falar sempre bem da igreja dele, a despeito de todas as irregularidades que muitas vezes pode acontecer. Mas Deus ama a igreja. Deus ama a igreja pessoa. Deus ama a igreja local. Amar a igreja é participar dela. A igreja está em muitos locais hoje. E hoje nós estamos reunidos aqui neste local. Então, o desafio para nós nesta manhã é esse. Venha à igreja. Quando você sentir vontade de não vir, venha a si mesmo. Eu vejo esses coaches dizendo assim para aqueles que fazem academia, né? Ah, mas você vai acordar, hoje eu não estou com vontade de ir na academia, hoje eu não estou com vontade de fazer uma caminhada, hoje eu não estou com vontade de correr. Ele falou, vai a si mesmo. Né? Então, quando você acordar no domingo, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Vai a si mesmo. Sabe por quê? Porque vontade dá e passa. E você vem glorificar a Deus, vem adorar a Deus. Incentive seus filhos a virem à igreja. Incentive seus netos. Não, veja, incentive, não obrigue ninguém. Mas incentive, vamos à igreja, vamos participar com a gente. Olha, tem a classe das crianças, tem a classe dos adolescentes, dos jovens. E você pode estar sendo um instrumento de Deus dentro da sua própria casa. Os seus netos. Venha participar dos grupos da igreja, da comunidade. Eu queria conversar com o pastor. Venha, nós estamos aqui durante a semana, período da tarde, eu, o pastor Mateus. Estamos aqui para receber as pessoas, para conversar, só quero bater um papo. Venha bater papo. Queria orar, vamos aconselhar, vamos estar juntos. Venha. Veja lá, eu quero estar me comunicando um pouco mais com a igreja. Dê um toque lá na nossa secretaria. Venha participar da igreja, porque estamos vivendo um tempo difícil, tantas coisas acontecendo. E do que mais a gente precisa nessa vida? O que mais a gente precisa nessa vida, sabe do que é? Da presença de Deus, do convívio com Deus, do alimentar a vida com Deus. Porque o resto, o próprio Deus vai nos ajudando a caminhar a nossa trilha aqui neste mundo. Mas sem Deus, nós não somos nada. Absolutamente nada.
Então, participe da sua igreja local. Participe, sirva este lugar. Ame a sua igreja. Isso vai te fazer muito bem. Seja regular. A gente é regular numa porção de coisas nas nossas vidas, não é mesmo? Então, seja regular na sua participação sempre. Você que está ouvindo em algum lugar, venha também fazer parte desta comunhão gostosa que a gente tem aqui em família, não é? Por quê? Porque Deus ama a sua igreja. E porque Deus ama a sua igreja, Ele está dizendo, amem vocês também a minha igreja. E eu quero então, eu até escrevi essa oração aqui, e quero dizer para vocês, bem curtinha, diz assim, Pai, eu quero mais uma vez te agradecer por este momento e pedir perdão por todas as vezes que eu não amei a igreja como eu deveria amar. Que Deus abençoe a sua vida. Ame a igreja, porque assim Deus o quer, porque Ele ama a igreja. Amém? Deus abençoe você.